Preparem-se para uma imersão, uma verdadeira imersão profunda na mente de um dos maiores investidores de todos os tempos, Warren Buffett. Isso aí. Hoje vamos mergulhar no livro Por Dentro da Mente de Warren Buffett, escrito por Robert G. Hagstrom, para a gente desvendar os princípios, as bases que moldaram a extraordinária jornada dele no mundo dos investimentos. Uma jornada e tanto. A ilhotade. Vamos explorar as influências da infância do Buffett, passando pelos ensinamentos de Ben Graham, até a formação da Berkshire Hathaway e os pilares da filosofia de investimento. Os pilares. Preparem-se para descobrir como a mente do Buffett funciona e como ele construiu um império, um verdadeiro império, com base em valor, em paciência e uma visão de longo prazo. É fascinante como o Buffett, desde criança, já demonstrava uma veia empreendedora. Vendendo Coca-Cola, administrando uma rota de entrega de jornais. É como se ele já estivesse testando as águas do mundo dos negócios. Exatamente. Essas primeiras experiências foram cruciais para desenvolver a ética de trabalho e a disciplina, que o acompanhariam por toda a vida. E falando em influências, não podemos esquecer do pai do Warren, o Howard Buffett. Ah, sim. Um congressista com uma forte inclinação para o libertarianismo. Sim, essa visão de mundo do pai, com ênfase na liberdade individual, na responsabilidade fiscal, teve um impacto profundo na forma como Buffett enxerga o papel do governo e a dinâmica dos mercados. Isso fica bem evidente na preferência dele por empresas com gestão forte, independente e menos suscetíveis à interferência governamental. É como se ele buscasse empresas que pudessem prosperar por seus próprios méritos, sem depender de subsídios ou favores do governo. Sem depender de favores. E por falar em méritos, o ponto de virada na trajetória do Buffett foi o encontro com o livro Security Analysis, de Benjamin Graham e David Dodd. Me lembro de ter lido sobre esse momento eureka no livro. O Buffett ficou tão impressionado com a obra que a decorou praticamente de cabo a rabo. É mesmo. Foi ali que ele descobriu o poder do value investing, a arte de investir em empresas com base no seu valor intrínseco e não na especulação do mercado. A partir daquele momento, ele passou a enxergar as ações não como meros papéis, mas como pedaços de um negócio real, com ativos, fluxo de caixa e potencial de crescimento. E essa mudança de perspectiva foi fundamental para moldar a estratégia de investimento dele e guiá-lo rumo ao sucesso. E essa jornada o levou da Buffett Partnership à liderança da Berkshire Hathaway. Mas me corrija se eu estiver errado, a Berkshire Hathaway não começou como um conglomerado de sucesso, certo? De fato. A Berkshire Hathaway era inicialmente uma empresa têxtil em dificuldades. O Buffett adquiriu como um típico investimento cigar butt, termo cunhado por Ben Graham, para descrever ativos baratos e subvalorizados com algum valor residual a ser explorado. Então ele viu potencial onde outros só viam problemas. É incrível quando ele transformou uma empresa à beira da falência em um dos maiores conglomerados do mundo. E essa transformação ilustra a evolução do próprio pensamento do Buffett. Ele percebeu que a estratégia de comprar empresas subvalorizadas, embora eficaz, tinha suas limitações. Para construir um império, ele precisava de empresas de alta qualidade, com vantagens competitivas duradouras e capazes de gerar valor a longo prazo. Então podemos dizer que a filosofia dele evoluiu em paralelo com a experiência? Sem dúvida. O value investing clássico de Graham e Dodd era apenas o ponto de partida. O Buffett foi além, incorporando novos conceitos e adaptando a estratégia dele às mudanças do mercado. Podemos traçar um paralelo entre 3 estágios dessa evolução. Interessante. No primeiro, ele seguia à risca os preceitos de Graham, focando em ativos subvalorizados. No segundo, ele passou a priorizar empresas de alta qualidade, com gestão competente, marcas fortes e vantagens competitivas. E o terceiro estágio seria? O terceiro estágio é marcado pela incursão dele no mundo das empresas de tecnologia de alto crescimento. O Buffett, que antes se mantinha distante desse setor, reconheceu o potencial disruptivo de empresas como a Apple e passou a investir em negócios com forte presença digital, marcas globais e modelos de negócios inovadores. É fascinante como ele se adaptou às mudanças do mercado sem abrir mão dos seus princípios fundamentais. E por falar em princípios, um dos pilares da filosofia do Buffett é a crença no poder dos juros compostos. Sim. E a importância de ter um horizonte de investimento de longo prazo. Para ele, o tempo é o maior aliado do investidor. Ele costuma dizer que prefere comprar um negócio maravilhoso por um preço justo a comprar um negócio justo por um preço maravilhoso. A ideia é encontrar empresas capazes de gerar valor consistentemente ao longo do tempo, permitindo que os lucros se acumulem e se multipliquem exponencialmente. Entendi. Ele não está atrás de ganhos rápidos. Não. Mas sim de investimentos que gerem valor sustentável ao longo de décadas.
É como plantar uma árvore e esperar pacientemente que ela cresça e dê frutos. Exatamente. Ele busca por empresas com um histórico consistente de lucratividade, boa gestão e potencial de crescimento a longo prazo. E um dos conceitos que ele usa para avaliar a lucratividade real de um negócio é o que ele chama de owner earnings, ou seja, o lucro que o dono de um negócio teria acesso após deduzir os custos de capital e outros gastos não recorrentes. Me lembro de uma analogia que ele usa para ilustrar a importância de ter certeza sobre os retornos de um investimento. A fábula de Esopo sobre o pássaro na mão. É uma ótima analogia. É melhor ter um pássaro na mão do que 2 voando. Ou seja, é mais sábio investir em empresas com fluxos de caixa previsíveis e alta probabilidade de gerar retornos consistentes no futuro. O Buffett evita empresas com resultados voláteis ou dependentes de fatores externos imprevisíveis. Ele prefere a segurança de um negócio sólido e previsível. Mesmo que isso signifique renunciar a retornos potencialmente maiores em investimentos mais arriscados. Essa busca por empresas com alto grau de certeza nos retornos me leva a outro conceito fascinante: a mente monetária. Um termo cunhado por Robert Hagstrom para descrever a forma como Buffett pensa e age no mundo dos investimentos. A mente monetária é uma combinação de racionalidade, multidisciplinaridade, disciplina emocional e foco no longo prazo. É a bússola que guia o Buffett suas decisões, permitindo que ele evite armadilhas psicológicas e tome decisões sábias mesmo em momentos de turbulência no mercado. É como se ele tivesse um superpoder que o lhe permite enxergar o mercado de forma clara e objetiva, sem se deixar levar pela euforia ou pelo pânico. Exatamente. E um dos aspectos mais importantes dessa mente monetária é a capacidade de evitar vieses psicológicos, com uma tendência de seguir a manada, que pode levar a decisões desastrosas no mundo dos investimentos. O Buffett não se deixa influenciar pelo modismo do mercado. Ele faz suas próprias análises com base em dados concretos e em uma profunda compreensão dos negócios em que investe. Essa postura independente o coloca em contraste direto com a teoria moderna de portfólios, que defende a diversificação como a principal forma de mitigar riscos. O Buffett, por outro lado, acredita que a diversificação excessiva pode diluir os retornos, impedir o investidor de concentrar seus recursos nas suas melhores ideias. Ele é um defensor do foco investing, que consiste em concentrar os investimentos em um número menor de empresas que você conhece profundamente e nas quais acredita de verdade. Para ele, o verdadeiro risco não está na volatilidade do preço de uma ação, mas na qualidade do negócio e na capacidade da empresa de gerar valor a longo prazo. Interessante. Ele está basicamente dizendo que é melhor ter um profundo conhecimento de poucas empresas do que um conhecimento superficial de muitas. Exatamente. E essa filosofia se reflete na estrutura da própria Berkshire Hathaway, um conglomerado que abriga empresas de diversos setores, todas com gestão independente e autonomia para tomar suas próprias decisões. O Buffett não interfere no dia a dia das empresas, mas atua como um mentor estratégico, orientando CEOs e garantindo que a cultura da Berkshire seja mantida em todas as suas subsidiárias. E essa cultura é baseada em valores como confiança, autonomia, visão de longo prazo e foco na criação de valor para os acionistas. Sim. O Buffett busca por owner operators, ou seja, gestores que lideram suas empresas com a mesma paixão e senso de responsabilidade de um dono. É como se ele estivesse construindo uma família de empresas, todas unidas por uma visão comum e um compromisso com a excelência. E por falar em excelência, a Berkshire Hathaway se tornou um verdadeiro imã para investidores que compartilham da filosofia do Buffett. Verdade? Os encontros anuais de acionistas são verdadeiros eventos, apelidados de Woodstock do capitalismo. Esses encontros são uma celebração da filosofia de investimento do Buffett. Sim. E uma oportunidade única para aprender com um dos maiores investidores de todos os tempos. É incrível como ele conseguiu criar uma comunidade em torno da visão de mundo dele. Mas, indo além dos números E do sucesso nos negócios, o que mais te fascina no Warren Buffett? A integridade, a generosidade e o compromisso em usar a fortuna dele para fazer diferença no mundo. O Buffett é um filantropo dedicado que já doou bilhões de dólares para causas nobres e pretende doar a maior parte da fortuna dele para a sociedade. Ele é um exemplo inspirador de como o sucesso nos negócios pode ser um motor para a transformação social. Sem dúvida. E essa busca por um propósito maior nos leva ao próximo capítulo da nossa imersão na mente de Warren Buffett. A busca pela mente monetária virtuosa. No próximo episódio, vamos explorar os valores e princípios que guiam as ações do Buffett, revelando o lado humano por trás do investidor genial.
Preparem-se para se inspirar. Isso aí. E aí, prontos para continuar a nossa imersão na mente do Warren Buffett. No último episódio, a gente explorou as raízes da filosofia de investimento dele, desde a infância até a consolidação da Berkshire Hathaway. Agora, vamos mergulhar no conceito central do sucesso dele, o investimento orientado para os negócios. Isso mesmo. Vamos entender como Buffett aplica princípios de gestão empresarial na estratégia de investimento. É como se ele enxergasse as ações não como meros papéis, mas como fatias de um negócio real. Exatamente. O Buffett busca empresas que ele compreenda totalmente, empresas que ele se sinta confiante em avaliar como se fosse o único dono. Para ele, o mercado de ações é um mecanismo que lhe permite comprar empresas excelentes a preços convidativos e ele não se deixa levar pelas flutuações de curto prazo. É como se ele tivesse um passe livre para os bastidores do mundo dos negócios, né? E essa visão privilegiada, combinada com a experiência prática na gestão de empresas, dá uma grande vantagem para ele. Com certeza. O Buffett aprendeu na prática a analisar balanços, entender fluxos de caixa, avaliar o potencial de crescimento de um negócio. Ele não está apenas procurando por números, ele está procurando por empresas com vantagens competitivas duradouras, empresas que podem continuar a gerar valor por muitos anos. Ele sempre enfatiza a importância de investir dentro do seu círculo de competência, ou seja, focar em empresas que você realmente entende. Ele costuma dizer, não é o tamanho do círculo que importa, mas o quão bem você define os seus parâmetros. Em outras palavras, você não precisa entender de tudo, mas precisa saber o que entende e o que não entende. E dentro desse ciclo de competência, o Buffett busca por empresas que geram o que ele chama de owner earnings. Você pode explicar melhor esse conceito? Claro. Owner earnings é o lucro real que o dono de um negócio teria acesso após deduzir os custos de capital e outros gastos não recorrentes. É um conceito que vai além do lucro contábil, reportado pela empresa, e se concentra no fluxo de caixa real gerado pelo negócio. Então ele está procurando por empresas que não apenas pareçam lucrativas no papel, mas que realmente gerem caixa. Exatamente. E para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa, ele analisa indicadores como o retorno sobre o capital investido, o famoso ROIC. O Buffett busca por empresas que conseguem gerar altos retornos com o capital que investem, o que indica eficiência na gestão e um bom potencial de crescimento. Faz sentido. Uma empresa que consegue gerar altos retornos com seu capital provavelmente tem uma vantagem competitiva sustentável e boas perspectivas de crescimento. Exatamente. E por falar em crescimento, Buffett não está interessado em qualquer tipo de crescimento. Ele busca por empresas que possam crescer de forma sustentável, gerando lucros crescentes e, por sua vez, aumentando seu valor intrínseco ao longo do tempo. Mas como ele garante que está comprando essas empresas a um preço justo? Afinal, o mercado nem sempre reflete o valor real de uma empresa. Ele usa o conceito de margem de segurança, que é basicamente a diferença entre o preço que ele está disposto a pagar por uma ação e o valor intrínseco que ele estima para a empresa. A margem de segurança protege o investidor contra erros de avaliação ou eventos imprevistos que possam afetar o desempenho da empresa. É como comprar um carro com desconto, sabendo que, mesmo que algo dê errado, você não vai perder dinheiro. É uma ótima analogia. O Buffett busca por empresas excelentes que, por algum motivo, estejam sendo negociadas a um preço abaixo do seu valor real. Essa é a essência do Value Investing, encontrar valor onde outros não veem. Mas e quando a empresa já está madura e não tem mais tanto espaço para crescer, como o Buffett lida com essa situação? Nesse caso, ele busca por empresas que usem o lucro gerado para recompensar os acionistas, seja na forma de dividendos ou recompra de ações. O Buffett prefere empresas que devolvem o capital aos acionistas em vez de fazer investimentos arriscados ou de baixo retorno. E a recompra de ações, quando bem feita, pode ser uma ótima forma de aumentar o valor da empresa para os acionistas, certo? Exatamente. E o Buffett é um mestre em alocação de capital. Ele sabe como usar os recursos da empresa para gerar o maior retorno possível para os acionistas, seja investindo em novos negócios, recomprando ações ou distribuindo dividendos. Que está sempre pensando no longo prazo, buscando maximizar o valor da empresa para os acionistas. Exatamente. E para tomar as melhores decisões, ele se cerca de pessoas competentes, alinhadas com os valores dele. Ele acredita na importância de ter uma equipe de gestão talentosa e ética, capaz de tomar decisões inteligentes e agir no melhor interesse da empresa e dos seus acionistas. Mas nem todos os CEOs têm essa habilidade, né? O livro menciona que muitos executivos cometem erros graves na hora de alocar o capital da empresa. É verdade. E a principal causa desses erros, segundo Buffett, é a tendência de seguir a manada, de imitar o que os outros estão fazendo sem pensar criticamente. Eles se preocupam mais com as aparências do que com os resultados reais. É a famosa prova social que o Charlie Munger tanto critica, né? A tendência de fazer o que os outros fazem sem questionar. Exatamente. E um antídoto para esse erro é simples. Pensar por si próprio, analisar os fatos e tomar decisões com base na sua própria convicção.
O Buffett não se deixa levar pelo modismo do mercado, ele segue seus próprios princípios, sua própria análise. E essa independência de pensamento fica evidente na postura dele em relação à teoria moderna de portfólios. Ele discorda da ideia de que risco é sinônimo de volatilidade e critica a diversificação excessiva. Para ele, o verdadeiro risco está em investir em empresas ruins ou pagar um preço alto demais por uma ação. Ele prefere concentrar seus investimentos num número menor de empresas, com as quais ele tem grande familiaridade e convicção. Ele está basicamente dizendo que é melhor ter um portfólio concentrado em poucas empresas excelentes do que um portfólio diversificado com empresas medíocres. Exatamente. É a estratégia do foco investing, que exige grande conhecimento e convicção nas suas escolhas, mas que, quando bem executada, pode gerar retornos extraordinários. Estudos mostram que gestores de fundos com alta active share, ou seja, que se desviam significativamente do índice de mercado, tendem a ter um desempenho superior no longo prazo. Isso sugere que ter convicção e coragem para se diferenciar da média pode ser uma estratégia vencedora. Exato. Mas para ter sucesso com essa estratégia, é preciso ter paciência e disciplina, pois os resultados podem levar tempo para aparecer. O mercado pode levar tempo para reconhecer o valor de uma empresa e o investidor precisa estar disposto a esperar. É como um agricultor que planta uma semente e espera pacientemente que ela germine e cresça de frutos. É uma ótima analogia. E o Buffett é um mestre em esperar. Ele não se deixa levar pelas flutuações de curto prazo do mercado, ele mantém o foco no longo prazo e confia na capacidade dele de escolher boas empresas. E ele compara o mercado a um cassino onde a maioria dos jogadores está apostando no curto prazo sem se preocupar com os fundamentos das empresas. E ele tá certo, o mercado é cheio de ruído e distrações. É preciso ter disciplina para ignorar esse ruído e focar no que realmente importa, o valor intrínseco das empresas. Mas será que a filosofia do Buffett é imune a críticas? Afinal, a teoria moderna de portfólios e a hipótese do mercado eficiente ainda são amplamente ensinadas nas escolas de negócios. O Buffett reconhece o valor da TMP e da HME para certos tipos de investidores e para o funcionamento do mercado como um todo. Mas ele acredita que, para um investidor de longo prazo, a chave do sucesso está em entender as empresas como negócios reais e investir com base nos seus fundamentos, não em fórmulas matemáticas ou na especulação do mercado. Faz sentido. Ele está basicamente dizendo que, para o investidor individual, o mais importante é ter um bom processo de análise, tomar decisões com base em seus próprios critérios, sem se deixar levar pela histeria do mercado. Exatamente. E ele prova com seus resultados que essa abordagem pode ser extremamente bem-sucedida. Ele construiu um império com base em princípios simples, mas poderosos. Comprar boas empresas a preços justos e mantê-las por muito tempo. E essa jornada de sucesso nos leva a outro aspecto fascinante da mente do Warren Buffett: a paixão dele pelo bridge. Ele sempre diz que investir é como jogar bridge. Um jogo que exige estratégia, paciência e a capacidade de tomar decisões com base em probabilidades. E assim como no bridge, no mundo dos investimentos, o aprendizado nunca termina. A cada nova mão, a cada novo desafio, o Buffett busca aprimorar suas habilidades e se manter à frente do jogo. Ele é um eterno estudante do mercado e dos negócios. Exatamente. Ele está sempre lendo, aprendendo e buscando novas formas de melhorar o processo de investimento dele. E essa busca constante pela excelência nos leva a uma pergunta intrigante. Será que a Berkshire Hathaway pode sobreviver sem o Warren Buffett? Afinal, ele construiu um império único, com uma cultura e uma filosofia de investimento que são indissociáveis da figura dele. Alguns acreditam que a Berkshire está fadada ao declínio após a saída do Buffett, mas outros argumentam que a cultura da empresa, baseada na confiança, na autonomia, na visão de longo prazo, é forte o suficiente para garantir sua longevidade. É como se ele tivesse criado um sistema que transcende a figura do fundador, um sistema que pode continuar a prosperar mesmo sem a presença constante dele. Exatamente. E a cultura da Berkshire se reflete nos encontros anuais de acionistas que se transformaram em verdadeiros eventos apelidados de Woodstock do capitalismo. Esses encontros são uma celebração da filosofia de investimento do Buffett, uma oportunidade única para aprender com um dos maiores investidores de todos os tempos. Mas para o Buffett, o sucesso vai além dos números. Ele busca construir um legado duradouro, baseado em princípios éticos, responsabilidade social e um compromisso genuíno com a comunidade. Isso fica claro nas ações filantrópicas dele. O Buffett já doou bilhões de dólares para causas nobres e pretende doar a maior parte da fortuna dele para a sociedade. Ele é um exemplo inspirador de como usar o sucesso nos negócios para fazer a diferença no mundo. A generosidade dele nos ensina que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas no impacto positivo que podemos ter na vida das pessoas. E essa generosidade nos leva ao último capítulo da nossa imersão na mente de Warren Buffett, a busca pela mente monetária virtuosa. No próximo episódio, a gente vai explorar os valores e princípios que guiam as ações do Buffett, revelando o lado humano por trás do investidor genial. Preparem-se para se inspirar. Bem-vindos de volta à nossa imersão na mente do Warren Buffett.
Nos episódios anteriores, a gente explorou a jornada dele no mundo dos investimentos, desde as primeiras experiências até a construção da Berkshire Hathaway. Agora, no capítulo final da nossa Deep Dive, vamos nos aprofundar no conceito da mente monetária virtuosa, desvendando os valores, os princípios que guiam as ações do Buffett além do mundo das finanças. É fascinante como o Buffett, ele transcende a figura do investidor sagaz e incorpora valores como integridade, responsabilidade social e um compromisso genuíno com a comunidade. Ele demonstra que o sucesso nos negócios pode e deve estar alinhado com a ética, com o bem comum. E o livro do Robert Hagstrom, ele realmente nos ajuda a entender como essa mente monetária virtuosa se manifesta na vida do Buffett, né? Ele não é apenas um mestre em alocação de capital, mas também um filantropo dedicado, um mentor generoso e um defensor incansável da ética nos negócios. Exatamente. E essa virtude, ela permeia a cultura da Berkshire Hathaway, uma empresa que valoriza honestidade, a transparência e a responsabilidade, tanto em relação aos seus acionistas quanto à sociedade como um todo. Eu me lembro de um trecho do livro em que o Hagstrom descreve a cultura da Berkshire como um reflexo direto da personalidade do Buffett. Ele cita a aversão do Buffett a dívidas excessivas, a ênfase na construção de relacionamentos de longo prazo e a crença na importância de delegar autonomia aos gestores das empresas. É como se a Berkshire fosse um jardim cuidadosamente cultivado, onde cada empresa floresce com liberdade, mas sempre sob a orientação sábia do jardineiro mestre. E essa filosofia se estende também à forma como o Buffett enxerga o papel do investidor na sociedade. Ele acredita que o sucesso nos negócios deve ser usado para fazer a diferença no mundo, para contribuir para a construção de um futuro melhor para todos. E ele coloca essa crença em prática através das ações filantrópicas, né? A promessa de doar a maior parte da fortuna dele para causas sociais é um exemplo inspirador de como usar a riqueza para promover o bem comum. Sem dúvida. O Buffett demonstra que a verdadeira riqueza não está apenas no acúmulo de dinheiro, mas no impacto positivo que a gente pode ter na vida das pessoas. E essa visão nos leva de volta ao cerne da mente monetária virtuosa. A busca por um propósito que transcende o ganho financeiro. Mas e na prática? Como a gente pode cultivar essa mente monetária virtuosa nas nossas próprias vidas? Como a gente pode, como investidores, como cidadãos, nos inspirar nos exemplos do Buffett e buscar um caminho que alie o sucesso financeiro a um propósito maior? O primeiro passo é buscar conhecimento, não apenas sobre o mercado financeiro, mas sobre o mundo como um todo. Desenvolver uma mentalidade multidisciplinar, como a do Buffett, nos permite enxergar as conexões entre diferentes áreas do conhecimento e tomar decisões mais sábias, tanto nos investimentos quanto na vida. Faz sentido. Afinal, como diria o Charlie Munger, a sabedoria se encontra na intersecção de diferentes disciplinas. E além do conhecimento, que outros valores a gente pode cultivar para se aproximar da mente monetária virtuosa? A paciência e a disciplina são essenciais. No mundo cada vez mais imediatista, é preciso ter a capacidade de pensar no longo prazo, resistir à tentação de buscar ganhos rápidos e ter a disciplina para seguir um plano de investimentos consistente. E claro, a integridade é fundamental. Agir com honestidade, transparência e responsabilidade em todas as nossas relações, sejam elas profissionais ou pessoais, é a base para construir uma reputação sólida e uma vida plena de significado. Exatamente. E por fim, lembre-se que o sucesso não se resume apenas a acumular riqueza. Use seus talentos, seus recursos, sua influência para fazer a diferença no mundo, para contribuir para uma sociedade mais justa, mais sustentável e mais próspera para todos. Essa é a grande lição que o Warren Buffett nos deixa, né? O verdadeiro sucesso é aquele que beneficia não apenas a nós mesmos, mas também a comunidade ao nosso redor. E assim, chegamos ao fim da nossa Deep Dive na mente do Warren Buffett. Esperamos que essa jornada tenha inspirado você a buscar seus próprios caminhos para o sucesso, com sabedoria, com ética e com compromisso, um compromisso genuíno com a construção de um futuro melhor. Foi um prazer compartilhar essa imersão com vocês. Continuem explorando, continuem aprendendo e, acima de tudo, continuem buscando construir sua própria mente monetária virtuosa. Até a próxima!